Olá, guerreiros do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com o meu amigo, o pastor Paulo Canuto. Estamos aí. Deus está dando direção, hein? Presta atenção nesse vídeo, é muito importante você absorver isso. Recebe isso aí em nome de Jesus, amém? Amém, Vagnão. É importante a gente parar para pensar o que está acontecendo hoje no mundo espiritual. Nós tivemos uma semana, 2 semanas atrás, talvez 3 semanas muito agitadas. O reino das trevas estava realmente agitadíssimo. A junção dos demônios no mundo espiritual, dos seres caídos, como querubim, serafim, todo mundo, arcanjos, estava todos agitados. E o lado divino também agitado, para combater as trevas. Então houve uma guerra muito acentuada, porém neste momento a guerra não acabou, mas amenizou os impactos. Então isso indica para a gente que houve um retroceder do reino das trevas. Glória a Deus. E esse retroceder do reino das trevas é bom, mas é perigoso. Porque quando o inimigo recua, você pensa que venceu. Mas muitas vezes é uma estratégia maligna de Satanás que dá uma respirada e vem para cima. Então essa é a hora daqueles guerreiros de Jesus que estão aí orando, jejuando, amém, manter o foco, manter a visão, manter o propósito, manter o projeto para avançar, porque esse é o momento de avançar. A Bíblia nos mostra muitos reis, profetas que numa recuada do inimigo, eles acalmaram demais e aí quebrou. Verdade, a hora que ganhei a guerra, tá tudo certo, a hora que o inimigo investiu ali, é a hora que o cara baixa a guarda, né? E você não pode baixar a guarda. Agora nós estamos na retinha final para uma virada no Brasil. Nós cremos que o Brasil pertence a Deus. Amém. Não estamos aqui falando de um homem, de um outro, não estamos aqui falando da fé. Verdade. E a Bíblia diz que bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. De hoje sobre o Brasil, não sei até onde você crê no que eu vou falar, mas eu creio porque eu vejo. Hoje mesmo eu estava em oração aqui pela madrugada e Jesus me mostrou uma águia dourada com as penas, as asas cor de prata e o bico vermelho. Eu nunca tinha visto uma águia dessa natureza. E eu questionei a Jesus, o que é isso? Ele falou assim, a minha soberania sobre as capitais brasileiras. Aleluia. A minha soberania, a cor dourada representa a soberania de Deus, poder soberano de Deus. A cor prata representa a redenção, resgate das trevas para a luz, Brasil resgatado. E o bico vermelho indica a voz falando pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício maior, fechando as trevas, desconjuntando as obras do diabo, destruindo o poder criado por Satanás, e a união das trevas já está sendo silenciada pela voz da águia, do bico vermelho, o sangue profetizando. Brasil, a igreja e o Brasil é do Senhor. Wagner, quando eu vi a águia, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto essa visão dessa forma. Então, naquele momento que passou o evento da divulgação, do discernimento da cor dourada, da cor prata e da cor vermelha, a águia construída com o corpo dourado, asas de prata e o bico vermelho. Então, depois de discernir o seguinte, todas as capitais brasileiras, que Deus me deu a visão lá em 2017, no dia 10 de janeiro, que as capitais passaram por uma guerra muito grande. Então essa águia, ela cobriu todas as capitais. Amém. E o bico dela cobria a capital Brasília, Distrito Federal lá em Brasília, a capital do Brasil. Então nesse momento, a voz que vai falar é a voz do sangue de Jesus. Amém. Então não tem como você retroceder. Agora nós avançamos. E quanto mais avançarmos, mais terreno vamos ganhar. Amém. Quanto mais próximo o dia, mais fé, mais força,
mais dinâmica, mais coragem, mais discernimento. Vamos vencer. Os profetas de Deus, as profetisas de Deus. Não é hora de pessimismo, é hora de, se tem alguma coisa para ter, tenha otimismo. Amém. Jesus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma guerra. Ele entrou meio-dia nas trevas e tomou a chave do inferno, a chave da morte e a chave das trevas da mão de Satanás. E construiu a ideia de gerar uma igreja. E a igreja está aí até hoje há 2000 anos. Então não é hora de retroceder aos apóstolos que estão com as igrejas consagrando, aos pastores, aos evangelistas, aos mestres, aos líderes de célula, líderes geral. É hora de enfrentar. Não desista. Aleluia. Parte para cima, porque é a hora da vitória. Deus já definiu a vitória. Deus já definiu. A vitória já está consumada. Essa águia, ela traz a ideia de que o Brasil está protegido, remido e com a voz profética do sangue do Cordeiro. Aleluia. Justificado. Quando eu vi a águia, eu entendi que eu deveria pedir perdão pela nação. E eu orei pedindo perdão pela nação. Ainda citei o verbo. A casa de meus pais pecaram também, Senhor. Perdoa os meus pecados, o pecado da casa dos meus pais, o pecado da nação e o pecado da igreja, para que sejamos protegidos e guardados pelo sangue do Cordeiro e obtermos vitória em nome de Jesus. É hora de mãos para o alto. Mão para o alto. Né? É de adoração, mãos de gratidão, mãos de louvor, mãos de verdade, mãos em Cristo. Nós vemos aqui em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, uma palavra sobre um rei, o rei Ezequias. A oração do rei Ezequias. Era um momento muito difícil, muito crítico, era um momento que o rei tinha que definir. O principado, as trevas eram muito grandes, e era a briga de dois reis, Senaqueribe, da Síria, o assírio, atacando o rei de Israel, que era Ezequias. E mandou uma mensagem dessa maneira. Veja que é guerra espiritual. Verso 14 diz: tendo Ezequias recebido carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, e ao ler depois subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou, dizendo perante o Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu que somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclinas, Senhor, ó Senhor, teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha só. Então, igualzinho hoje, né? Igual hoje. Dois reis. E um afronta com a palavra maldita, e o outro se defende com a palavra bendita. Então, olhando assim, a olho cru e nu, não sobraria nada de Israel. A Síria devastaria, varreria Israel da terra. Olha só, gente, destruiria completamente, sobraria nada. Mas a afronta deles, ao afrontar o rei, mandar a carta era um deboche. A carta era um deboche para entender que Ezequias deveria se render com a carta na mão. Mas ele foi para o altar de Deus. Aleluia. Debruçou no altar de Deus e diga assim: Deus, interessante que eu acho aqui, Vagnão, é que ele diz assim: ouve as palavras que Senaqueribe afrontou Deus vivo. Olha o que ele está dizendo: abre os teus olhos e vê, e os teus ouvidos e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então nós estamos vivendo um tempo que estão afrontando. Por causa da igreja, a igreja se levantou
tomou a posição para reinar no Brasil. Sim. E aí os dois reinos estão em pé. O reino do lado que a igreja está apoiando e o reino do outro lado que a igreja não está apoiando. Sim. Pelas suas ideologias, Sim. pela sua posição espiritual e até política. A igreja não aceitou isso. E a igreja hoje no Brasil tem poder. É uma igreja grande, só que a igreja precisa também ter isso aqui. Porque aí ele orou e falou essas palavras. Ele disse, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da sua terra vizinha. Olha o que está escrito aqui. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém. Então, se a gente olhar aqui, se formos aprofundar nesse capítulo e nesse vídeo, a gente entende o seguinte, que hoje, em torno do Brasil, todas as nações foram tomadas. Verdade? Tá tudo vermelho. Está tudo vermelho, tudo destruído. Olha para a Venezuela, olha para a Argentina, começa a olhar em torno. Então, seria o Sanaqueribe, mas acontece que no Brasil tem o Ezequias. É. Se Sanaqueribe tomou todas aquelas cidades, Brasil tem o Ezequias. O rei Ezequias não se rendeu. Aquela carta era para ele se render em silêncio. Mas ele pega e leva a carta para Deus ler. Fala, leia aí, Deus, ouve aí, resolve essa parada aí. O Senhor que é dono de todas as coisas, resolve isso aí. Então Deus falou assim, então o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me impediste acerca de Sanaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia! Então eu creio que Deus já ouviu a oração da igreja, porque aqui não era só o rei que estava orando, era todo Israel prostrado, eram os anciãos, eram as autoridades de políticos das câmaras, vamos dizer, das prefeituras, dos governos, todos estavam prostrados com o rei em oração, consagrando aquele dia. E Deus falou para o rei assim, diga para Ezequias que o que ele me pediu acerca de Sanaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Aleluia. E essas são as palavras que o Senhor falou a respeito dele. Disse, a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A tua filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra a quem alçaste a tua voz. Arrogante, ergueste os teus olhos contra o Santo de Israel. Cara, o que a gente está vendo aqui, esse povo está zombando de Deus. Eles estão no poder lá, debaixo de um poder, com a caneta na mão, mas zombando de Deus. Querendo escravizar e silenciar a igreja. Como é que silencia a voz de Deus? Então aquela águia com bico vermelho mostra o som da palavra de Deus. Deus vai destruir o exército do inimigo, silenciar para sempre. Então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185, quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. 185 mil. Valente está escrito aqui. Retirou-se, pois, Sanaqueribe, rei da Síria, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele ali a adorar na casa de Nisroque, que era o seu Deus, Adramaleque, Cerezer, seus filhos, feriram a espada e fugiram para a terra de Arará. E os filhos dele reinou em seu lugar. Quer dizer, os filhos dele o matou. Você vê que eles montaram um esquema para destruir Israel,
E entre si eles se mataram. Israel não usou um canivete. Aleluia. Porque a igreja não tremendo. precisa falar besteira. A igreja não precisa ser arrogante. Os pastores bastam crer como Ezequias creu e obter vitória. Então nós estamos vivendo um momento glorioso. Os céus estão a nosso Aleluia. respeito. Não afrouxe as mãos, não desanime, creia no poder de Deus. Dia 30 o Brasil é do Senhor. Amém, em nome de Jesus.